Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a tua vida. Nesse dia 28 de abril de 2022, essa quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos dá, que o Senhor possa te abençoar ricamente nesse dia. Meu nome é Leiva Martins, esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Eu sou seguidor de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal. E nós estamos aqui semanalmente compartilhando sobre a vida, obra e ordem do nosso Senhor Jesus. E nós já estamos compartilhando já há algum tempo e seguindo na compreensão da mensagem de Cristo, dos pontos fundamentais da mensagem do Evangelho do Reino, o Evangelho do governo de Deus sobre a vida do homem. E hoje nós vamos abordar o terceiro aspecto daquilo que nós chamamos figuradamente como a porta do reino de Deus, a porta de entrada do reino de Deus. Recapitulando, nós falamos dessa porta com 3 sessões: o arrependimento, a primeira, o batismo nas águas, a segunda, e o batismo ou dom do Espírito Santo, a terceira. Então essas 3 sessões do arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo é o que nós chamamos no conjunto de porta do reino de Deus. E hoje eu quero compartilhar contigo sobre essa terceira sessão dessa porta, que é o batismo no Espírito Santo. Esse é um tema muito apaixonante, muito instigante para o nosso entendimento, e mais do que entender, o melhor ainda é vivenciar essa experiência e caminhar debaixo dessa experiência do batismo no Espírito Santo. E o texto base e clássico, né, da igreja com relação a essa bênção de Deus sobre nós é Atos 1:8, capítulo 1, versículo 8, que diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra." Aqui Jesus estava fechando uma fala a uma pergunta, uma resposta a uma pergunta dos seus discípulos. Jesus estava prestes a ser elevado aos céus, a voltar para o Pai após a sua ressurreição, e os discípulos, muito empolgados naquela expectativa e naquela maravilha, maravilhados com a ressurreição e a presença física do Senhor ressuscitado com eles ali, eles lançaram uma pergunta a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu dizendo: Não vos compete saber e discernir os tempos que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí segue esse texto que nós lemos aqui. E essa resposta de Jesus, ela é magistral, ela é poderosa, tremenda. Porque os judeus, os discípulos judeus de Jesus, que eram aqueles 12, né, aqueles 11 no caso, que o substituto de Judas foi eleito depois, mas aqueles 11 discípulos ali, eles tinham uma perspectiva, eles não tinham compreendido a natureza espiritual do reino de Jesus. Eles ainda estavam na expectativa humana da restauração do reino físico de Israel, né? E aqui Jesus disse que não era da alçada deles, da competência deles, ficar deliberando ou ficar elocubrando imaginações de quando seria essa restauração. Isso aí o Pai tem reservado esse tempo, essa época, para sua exclusiva autoridade. E ele vai fazer quando ele achar por bem fazer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus deixou claro que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é espiritual, o governo é espiritual. E o poder de Deus que ele nos deu é um poder espiritual. Muitas vezes eu vejo uma certa confusão na igreja hoje em dia, na expectativa de implantar verdades eternas e espirituais por meios humanos e naturais. Existe sim uma unção de governo sobre o povo de Deus, sobre a igreja, até porque nós fomos colocados nos lugares celestiais, assentados juntamente com Cristo Jesus. É o que está lá descrito, revelado em Efésios. Então existe sim uma unção de governo e de autoridade sobre a igreja.
Mas esta unção, ela não é para exercer o governo político, administrativo, né? Não legitima o exercício do governo político administrativo. É um reino espiritual, eminentemente espiritual, que retira pessoas do império das trevas e traz para o reino do Filho de Deus. O reino de Deus é um reino de libertação espiritual. Pode haver vamos dizer, uma sobreposição, pode haver uma convergência sobre algumas pessoas dos dois reinos? Pode, claro que pode. Eu mesmo sou um servidor público, então eu tenho uma certa medida de competências e de autoridade para exercer dentro do meu cargo público. E assim muitas pessoas que são servidoras públicas ou administradores ou gestores ou até mesmo têm mandatos políticos, claro que elas são legítimas para exercer esse mandato. Mas o que não se pode confundir é achar que o reino de Deus depende disso para ser implantado. O reino de Deus não depende. Aliás, o reino de Deus, ele mais cresceu onde houve mais oposição política, né? Então, é importante que a gente saiba disso para que a igreja exerça seu ministério e seu governo espiritual, que é tirar pessoas da morte para a vida. Porque os reinos e governos humanos, eles passam, eles não são eternos. Mas o reino de Deus é eterno. A sua natureza e o seu poder são eternos. E hoje a igreja precisa acordar para isso. E não investir tanta energia e tempo e desgaste em construções temporárias. Mas a gente precisa construir e edificar o que é eterno nesses dias. Então Jesus respondeu dessa forma: o meu reino é eterno. Vocês vão receber poder do céu para serem testemunhas. Então, o objetivo do batismo no Espírito Santo, eminentemente, é que a igreja receba poder do céu para exercer o seu papel de testemunhas na sua geração. Tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui você já vê uma perspectiva histórica da expansão do reino de Deus. Porque imagine aquelas pessoas ali na Judéia, sendo cheias do Espírito Santo, até que elas chegassem aos confins da terra, ia levar tempo. Jesus já estava nos vendo ali no Brasil, a milhares de quilômetros de distância, na Oceania, mais longe ainda. Jesus já estava vendo todas as nações, em todas as gerações, sendo alcançadas com este derramar do Espírito Santo. Então, voltando aqui para o aspecto mais pessoal do batismo no Espírito Santo, há uma diferença entre a habitação do Espírito e o batismo no Espírito. E eu digo, há muita contradição, há muito disse-me-disse com relação a isso, e como se colocando como se fossem coisas opostas dentro da palavra de Deus, a habitação e a plenitude do Espírito Santo. E não são coisas opostas. Cada pessoa que nasce de novo no reino de Deus, ela tem o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo. Até porque sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há confissão de senhorio de Cristo, não há esse recebimento da salvação sem a ação do Espírito Santo. Então, de fato, todo aquele que nasce de novo, ele tem o Espírito Santo. Agora, uma coisa é a presença, é a permanência do Espírito Santo, a outra é o poder do Espírito Santo. Eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus nos dá no reino, Ele nos dá sob a forma de semente. E a semente, ela precisa ser regada, cultivada, precisa haver um investimento para que ela prospere e manifeste todo o seu potencial que está lá escrito no seu DNA. Assim também somos nós, discípulos de Jesus, quando entramos no reino. Nós recebemos o reino como uma semente. E o Espírito Santo também como uma semente dentro do nosso espírito. É preciso que a gente regue essa semente, busque a palavra de Deus, busque a presença do Senhor, cultive essa presença para que ela se manifeste plenamente. E assim é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele vem para nos comunicar o poder de Cristo. O poder de Cristo. E como esse poder é tão necessário hoje em dia, como esse poder está tão em falta hoje em dia, infelizmente, na igreja cristã, no mundo inteiro, né? Nós precisamos sim de um derramar renovado do Espírito Santo.
E nós estamos clamando por isso, né? Nós estamos jejuando, clamando, orando, para que esse derramar seja pleno no meio da igreja, né? Nesses dias. Estamos clamando pelo Brasil, por Brasília, estou clamando por mim, pela minha casa, para que o Espírito Santo seja derramado largamente, abundantemente, poderosamente sobre toda a carne. É o único meio que temos para exercer o nosso papel como igreja nessa geração. Essa carga plena do poder do Espírito Santo. Então, guarde isso. Você que nasceu de novo, você que é do reino de Deus, que está no reino de Deus, você tem o Espírito Santo. Mas você tem como uma pequena fonte. Deus quer pegar essa fonte e engrossar, né, esse fluxo, esse fluir, aumentar esse fluir, até que essa pequena fonte se torne um rio Amazonas, de quilômetros de extensão, de quilômetros de profundidade, onde haja água em abundância para matar a sede de muita gente. E nós vamos chegar nesse trecho, nesse texto que fala sobre isso. Jesus fala alguma coisa sobre isso. Nós vamos chegar lá no final dessa ministração. Então, a Bíblia nos revela o que é o batismo no Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5 diz que ele é uma promessa e um mandamento. Então, uma promessa, vocês vão receber poder. Já está determinado, já foi determinado por Jesus. E é um mandamento, fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa do Pai, até que vocês sejam cheios. O batismo no Espírito Santo é receber poder. Atos 1, 8. Poder, dunamis, mesma raiz de dínamo, de dinamite. É algo de dentro para fora que expande, que explode, que destrói, desconstrói velhas estruturas, né? Essa dinamite, esse dunamis de Deus é o que ele derrama sobre cada discípulo de Jesus no batismo no Espírito Santo. Uma coisa é você tentar viver a vida cristã sem esse dinamismo, sem essa dinâmica do Espírito Santo. É sofrido, é doído, é religioso. Mas quando você recebe esse poder do Espírito Santo e essa plenitude vem sobre a tua vida, tudo adquire cor, sabor, significado na vida cristã e você é efetivo na vida e na prática de Cristo em você. Então, o poder de Deus é para isso. Então, Atos 2,38, a Bíblia também nos ensina que o batismo no Espírito Santo é um dom, é um presente, não é um prêmio, né? Porque prêmio é dado como recompensa por um esforço, mas é um dom gratuito de Deus sobre nós, né? Eu já ouvi testemunho de pessoas que evangelizavam na rua, né? Evangelizavam pessoas que viviam em prostituição, e eu ouvi testemunhos de que era ministrada a salvação, aquelas pessoas recebiam o senhorio de Cristo e imediatamente eram batizadas, cheias do Espírito Santo. Então imagine que coisa linda que Deus faz. Deus não estava se importando se estava na rua, se estava com a roupa assim assado, se estava pintado assim assado, se estava fazendo ponto ali. Deus alcançou daquele jeito e naquele momento encheu do Espírito Santo e transformou a vida daquela pessoa. Então esse é o nosso Deus. Atos 10 fala um episódio também muito curioso e muito conhecido de todos nós, de um centurião chamado Cornélio, que a Bíblia descreve que era temente a Deus junto com toda a sua casa. E ele estava ali reunido para ouvir uma palavra de Pedro. Pedro, embora tenha tido visões de Deus de que deveria ir até aquela casa, aquela cidade, ainda estava reticente, meio que pisando em ovos, né? E chegou lá falando, né? Mas mesmo assim falando com muito dedo, né? Vocês bem sabem que não é permitido a um judeu entrar e comer com não-judeus e tarará e não sei o quê. E por que vocês me chamaram e o que vocês querem, né, ouvir? E Pedro estava enrolando, na verdade, ali, e o Espírito Santo é tremendo, porque o Espírito Santo estava com urgência de selar aquelas pessoas com a graça dele. Aí a Bíblia diz que enquanto Pedro estava falando, caiu, eu acho tremenda essa expressão, esse registro, caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam ali, e todos foram cheios. Veja que eles não tinham nem sido batizados nas águas ainda, mas o Espírito Santo veio e caiu. Aleluia! Sabe, irmãos, eu creio que é tempo do Espírito Santo cair sobre nós de novo. E cair sobre até aqueles que, na verdade, a gente acha na nossa mente que não receberam a salvação,
mas que já receberam e são tementes e piedosos ao Senhor. Tem muitas pessoas como Cornélio por aí, clamando por alguém que venha e esclareça o evangelho do reino para eles. E eu oro ao Senhor para que esse mesmo Espírito Santo caia sobre essas pessoas e caia sobre nós também e coloque o nosso orgulho religioso no chão, em nome de Jesus. Que a gente seja mais ousado em alcançar a nossa geração para Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem para implantar com poder e autoridade o reino de Deus na vida das pessoas. Atos 2,39, a Bíblia diz que esse batismo é para cada um de nós que o Senhor chamou. Você se considera chamado por Deus? Você sabe que Deus te chamou das trevas para a luz? Você foi salvo por Cristo? Então o batismo no Espírito Santo é para você. Não resista. Se aproprie pela fé, tome posse pela fé e deixe o Espírito Santo transbordar dentro de você, a partir de você. A Bíblia diz que é para cada um de nós. O batismo no Espírito Santo, Cristo é quem nos batiza com Espírito Santo e com fogo, segundo o que João Batista falou a respeito de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu quero esse fogo e esse Espírito Santo na minha vida constantemente. Aleluia! O batismo no Espírito Santo é poderoso. E nós vemos 3 resultados a partir desse batismo no Espírito Santo na nossa vida. Guarde isso. O primeiro resultado é o poder para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Poder para ser testemunha. Quando você lê o livro de Atos, você vê isso na prática. À medida que o evangelho ia se expandindo pelas regiões Judéia, Samaria, Galiléia, arredores, confins da terra, você vê os sinais acompanhando os que creem, o poder de Deus sendo manifesto, o poder de Deus destruindo obras do diabo e implantando obras do reino de Deus. Então o batismo no Espírito Santo, ele é essa ferramenta. Imagine um canivete suíço, cheio de dispositivos. Assim é o batismo no Espírito Santo, essa peça com vários dispositivos que na gerência, no governo, no discernimento que o Senhor dá àqueles que vão proclamar o Evangelho, o batismo no Espírito Santo provê instrumentos os mais diversos, ferramentas as mais diversas para cada situação. Então, poder para ser testemunha. Seria muito frustrante se a gente fosse pregar o Evangelho sozinho, sem poder espiritual. Seria muito frustrante. Mas Jesus mesmo prometeu, né, lá em Mateus 28, de 18 a 20, ele nos enviou e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus está conosco, sendo que ele voltou aos céus? Ele está conosco por intermédio do Espírito Santo, que nos revela todas as coisas, que glorifica Jesus, né? E não fala por si mesmo. O Espírito Santo fala daquilo que recebeu do Pai e de Cristo. Então Jesus está conosco por meio do seu Espírito Santo, hoje, aqui e agora. E nós recebemos esse poder para ser testemunha dele. Nós recebemos também poder no batismo no Espírito Santo para cumprir as demandas da palavra de Deus. Também seria muito frustrante se Deus nos deixasse exigências de santidade, de consagração, de vida correta diante dele, sem nos empoderar para isso, sem nos garantir autoridade, poder para exercer essa vida em santidade. O batismo no Espírito Santo vem justamente para isso, né? Para nos empoderar para viver uma vida em santidade e cumprir as demandas da palavra de Deus. O batismo no Espírito Santo também vem nos dar poder para sermos transformados à imagem de Jesus. Nós não podemos esquecer nunca da nossa referência e do nosso alvo principal, que é ser semelhante a Jesus. Jesus deixou o exemplo para que a gente o siga, as suas pegadas, né, o seu caminhar, que a gente modele Jesus em nossa vida. E isso só é possível por meio do poder do Espírito Santo em nós, né? Também seria muito frustrante a gente tentar fazer isso somente com esforço próprio. Mas o Espírito Santo foi nos dado, transborda em nós para que a gente modele Jesus,
sejamos transformados à sua imagem, segundo a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados na sua própria imagem pelo seu Espírito. Aleluia! Finalizando essa ministração sobre o batismo no Espírito Santo, muito inicial, e na verdade te dando elementos e deixando você com sede e com fome de buscar mais de Deus. O objetivo dessa ministração não é outro. Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre isso, e talvez isso não seja novidade, não mexa 1 centímetro dentro do teu coração. Mas eu quero crer que essa palavra chegando hoje, agora para você, ela começa a promover uma revisão na sua vida. Se por acaso você já foi batizado no Espírito Santo, mas se encontra frio, afastado, talvez até com dúvidas do que recebeu, eu quero declarar sobre a tua vida hoje, renovo dessa glória do Senhor sobre você. Quero declarar sobre você um novo fogo, um novo derramar do Espírito. Não acho que o batismo no Espírito Santo é uma experiência pontual, porque sempre quando a igreja, no livro de Atos, precisou receber novamente esse poder, ela recebeu. A igreja recebeu em Atos 2, ali. Logo em seguida, em Atos 4, a Bíblia diz que a igreja estava em oração por conta da perseguição dos judeus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, que enquanto eles oravam unânimes, o lugar onde estavam reunidos tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo como haviam sido no princípio. Ou seja, pessoas que haviam sido cheias em Atos 2 foram novamente cheias em Atos 4, e mais aquela multidão que já havia se convertido. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, esse batismo no Espírito Santo, ele começa sim com uma ação, mas ele é um renovar constante das águas e do fogo de Deus sobre nós. Então, o batismo no Espírito Santo, e aí eu trago a minha vivência, a minha experiência pessoal, ele é uma porta de entrada, ele por si só é uma porta de entrada para essa dimensão espiritual da vivência cristã. A partir do batismo no Espírito Santo na minha vida, eu pude experimentar e adquirir ferramentas para o exercício do ministério, do meu serviço na casa de Deus. Primeiramente por meio da adoração, e logo depois por meio do ensino e por meio da formação de discípulos. Então, uma coisa é você tentar discipular alguém sem ter discernimento espiritual, sem ter palavra profética sobre a vida daquela pessoa. Outra coisa é você contar com ferramentas dadas por Deus para, na unção e na graça do Espírito Santo, na autoridade do Senhor, você comunicar a voz de Deus para a vida daqueles que estão sendo discipulados. Então, o batismo no Espírito Santo, ele foi essa porta de entrada, né? Eu pude afinar o meu ouvido na prática, né, dos dons espirituais para discernir a voz do Senhor, reconhecer quando é o Senhor que está falando e ter a ousadia e a autoridade para comunicar aquilo. E foi aí que eu entendi um dom profético sobre a minha vida, né, a partir do batismo no Espírito Santo e da prática desses dons. E esse é um exercício constante, né? Esse é um exercício constante de ouvir a Deus e de comunicar a percepção, a voz de Deus por meio dos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo, ele abre essa porta, né? Então, como você pode receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro, você precisa crer que é para você. Você precisa crer como filho de Deus que ele quer te levar a alturas maiores na sua presença, né? 1 João capítulo 2 fala de 3 estaturas espirituais dos filhos de Deus. Fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Então a vontade de todo pai que se preze é que o seu filho cresça em maturidade. Eu amo meus filhos, né? E eu me alegro muito porque na fase de bebês, eu os curti como bebês, depois eles foram crescendo. Como criança, eu curti como criança, como adolescente, e agora como jovens adultos, né? Assim, eu não tenho mais filho menor de idade. Agora nessa fase que eles estão, eu também os amo, também os curto. Seria muito frustrante para mim se hoje eles agissem como
se fossem bebês. E não é essa a vontade do Pai terreno e também não é essa a vontade do Pai espiritual, que é o nosso Senhor. Então é muito frustrante, vou usar essa mesma expressão, para Deus, que alguns de nós permaneçamos 10, 20, 30 anos na mesma estatura espiritual. Não é esse o propósito, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que a nossa caminhada seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, segundo a sua palavra diz em Provérbios capítulo 4. Então, Deus quer te puxar para cima, para que você deixe de ser filhinho criado na mamadeira, passe pela dinâmica e pela impetuosidade, pela iniciativa de jovem e chegue à maturidade de pai espiritual, de gerar filhos e de replicar, multiplicar a vida de Cristo em outras pessoas. Esse processo, ele é bem facilitado, ele flui bem quando você está cheio do Espírito Santo. Senão você vai tender a ficar parado no mesmo nível, na mesma estatura espiritual. Então, como receber o batismo? Você precisa ouvir e crer na palavra de Deus. Crer que é para você essa vida. Você precisa pedir com fé e apropriar-se. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai não lhes dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Então peça, querido, peça. Peça e não resista, porque o Espírito Santo vem e vem mesmo. E eu vou te falar, na maioria das vezes ele vem por meio dos teus irmãos, por meio daqueles que estão caminhando contigo, né? Por meio de vasos, vou usar essa expressão da química lá do 2º grau, de vasos comunicantes, né? Que comunicam a você, que recebem esse poder e comunicam a você com imposição de mãos, com intercessão, com companheirismo de oração. Então peça porque o Pai te dá. Você que já foi batizado, peça o renovo. Você que não foi ainda, peça essa plenitude, Deus vai dar. Terceiro, não tenha barreiras e limites para a tua oração. Ore intensamente, busque intensamente. Deixe o Espírito Santo fluir na tua vida. Vença o medo, vença a intimidação, vença a vergonha, vença esse sentimento de inadequação. Né? Quantas vezes eu mesmo me travei para o fluir do Espírito Santo, eu achava, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é loucura. Não, essa palavra, não, foi eu que gosto muito do irmão e tô achando que é isso. Não, isso é de mim, né? Não vou falar isso. Até que eu tive a ousadia de falar. E quando eu passei a falar, eu vi que a pessoa estava esperando ouvir algo de Deus. Então Deus, ele é muito além dos nossos limites, das nossas vergonhas, das nossas coisinhas humanas, né? Ele está vendo além, ele está vendo na dimensão eterna. E ele espera que nós tenhamos esse passo de fé e de iniciativa. Então deixa fluir. Como diria a Nívia Soares na canção dela, deixa fluir o rio de Deus. João 7, 37 a 39 é um texto que Jesus falou: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E eu queria fechar essa meditação enfatizando esse texto, porque é interessante quando Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura. Que escritura é essa que Jesus estava se referindo aqui? Naquela época não tinha o Novo Testamento escrito ainda, então ele estava se referindo ao Velho. E o que se acredita desde essa época, que Jesus estava se referindo àquela passagem lá de Ezequiel 47, quando Ezequiel tem uma visão do rio de glória do Senhor, do rio eterno do Senhor, fluindo a partir do templo. Então veja que Jesus nos considera, nos vê como templo, onde o seu rio de água viva flui. E que rio de água viva é esse? Essa dimensão do poder, da graça abundante do Espírito Santo, das águas do rio de Deus espirituais, que é o que realmente transforma a vida das pessoas, né? É esse poder de Deus comunicado a todo aquele que crê, a todo aquele que o busca. Então, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E aí quando você vai lá em Ezequiel 47, você vê que essas águas, elas são crescentes. Veja, é uma experiência crescente. Primeiro começa com água no nível dos pés, depois água no nível dos joelhos,
depois água no nível da cintura, e depois é um rio caudaloso onde as águas cobrem a cabeça do profeta. E eu digo para você, sem medo de errar, o batismo no Espírito Santo, ele abre a porta e coloca os nossos pés no rio. E a partir disso você vai avançando nessa vivência, você vai crescendo, você vai sentindo o fluxo da correnteza, né? Até o ponto em que você perde o domínio de si e você está totalmente no domínio e no comando do rio de Deus sobre a tua vida. Então o que eu quero dizer é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência crescente em poder e autoridade, em alcance, em resultados na nossa vida. Então existe sim um rio que flui do trono de Deus e que proporciona experiências crescentes para nós. O salmista teve revelação disso também no seu momento de adoração, lá no Salmo 48, né? 46, aliás, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. Então existe um rio de Deus de fluxo crescente na nossa vida, ao qual nós somos introduzidos pelo batismo no Espírito Santo. Eu espero que essa palavra breve, intensa, possa repercutir dentro do teu coração no dia de hoje, né? Eu quero te agradecer por ouvir essa palavra e oro a Deus com sinceridade para que você seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Se você se encontra frio, se você se encontra hoje vazio e se sentindo distante, em nome de Jesus eu libero uma palavra sobre você e digo, volta, volta para o reino, volta para a fogueira, volta para ser incendiado por Jesus. Jesus quer te encher novamente do seu poderoso e maravilhoso Espírito. Por isso, seja cheio, toma posse pela fé dessa palavra e seja reavivado hoje, em nome de Jesus. Deixa fluir o rio de Deus na tua vida, meu querido irmão, irmã, meu querido amigo e amiga. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ouvir essa palavra. Espero que tenha feito sentido para você. E peço a você que assine o nosso canal e multiplique essa palavra para pessoas próximas do teu convívio em nome de Jesus. Tenha um excelente restante de semana e seja luz.